Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, a este canal de farmacologia que é de vocês, que nós discutimos farmacologia, fisiologia e terapêutica toda semana, o canal Farmacologia Fácil. Para você que não conhece o nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e conheça, vá até a nossa playlist, se delicie com as aulas que tivemos em 2021 e bora embarcar nesse barco que vai trazer muita aula nova nesse ano. Eu sou o professor José, sou professor de farmacologia, fisiologia, várias disciplinas da área da farmácia e, claro, do perfil Farmacologia Fácil, a mente por trás daquelas postagens que faz você dar risada, dar aquela curtição toda a semana. Além disso, eu sou professor da plataforma Farmacologia Aplicada 2.0, que é a nossa grande sala de aula, que você pode conhecer no link que está aqui embaixo do vídeo, e é de lá que eu tirei esses slides que nós vamos trabalhar hoje nesta aula para você. Bom, chegou o verão, nós fizemos um novo projeto, um projeto de verão para trazer informações para você voltadas a essa época do ano, principalmente em condições que fogem do nosso controle, como queimaduras solares, uso de fotoprotetor, infecções diferenciadas de verão. Então, esse mês nós temos aulas específicas de verão para você. E por isso que nessa aula nós vamos falar de infecções de pele da nossa querida estação verão. Aquelas infecções que podem chegar a te incomodar quando você está de férias, quando você vai até a praia, enfim. Nessa aula você vai trabalhar as principais doenças de pele do verão e vamos aprofundar nos antifúngicos e micoses superficiais, cutâneas, dermatofitoses, dentre outras. Então, bora comigo nesta aula especial de verão. Muito bem, pessoal. Quais são as principais infecções de pele que pode acometer você, está de férias, está na praia, está no clube, ou enfim, está trabalhando também, mas que está exposto a um ambiente muito mais quente? Exatamente isso. A principal causa do aumento das infecções de pele durante a estação do verão é a temperatura. Quando a gente utiliza muita roupa, sua muito e está num ambiente mais quente, eu sou mais propenso a uma infecção. Por isso, vamos tirar a roupa. Não dá, né, pessoal? Temos que trabalhar, temos que ter a nossa correria. Então nós temos que saber o que fazer e saber como prevenir também esses tipos de problemas. Você pode achar, bom, se tem calor, se tem umidade, se tem um ambiente assim, eu tenho fungo crescendo e vai causar uma infecção fúngica, com certeza, mas nem tudo é infecção fúngica. Tem condições que surgem na nossa pele, problemas que surgem na nossa pele só porque está quente e porque eu utilizei alguns produtos que eu não deveria na minha pele. Por exemplo, a acne solar, que é muito comum quando a gente vai para a praia. Tá? Por quê? Porque a acne solar ela é fruto do aquecimento da nossa pele em temperaturas muito altas, radiação ultravioleta incidindo a todo momento na nossa pele e utilização de uma base oleosa sobre ela. E adivinha o que é utilizado no verão? Protetor solar. Então por isso que a incidência de acne solar é tão grande no verão. Bom, ela apresenta pústulas muito parecidas com a acne comum, porém menores, menos inflamatórias, que secam mais rápido. Normalmente fruto da exposição solar de protetores solares com óleo. Então uma forma de prevenir a acne solar é não utilizar protetores no rosto com óleo, livres de óleo. Então aqueles protetores faciais, a maioria deles, claro que tem que checar na embalagem, são livres de óleo já para evitar o surgimento de uma acne solar. Quanto ao tratamento, o tratamento depende do grau dessa acne solar, de como está a infecção, se existe infecção ou só é uma inflamação, então tudo tem que ser avaliado, mas normalmente se utiliza antibióticos, esfoliantes comuns, aqueles utilizados para acne normal, e outras medidas então voltadas para acne normal mesmo. Então aqui eu trouxe uma ilustração para você ver o passo a passo do surgimento da acne solar. Olha só, eu tenho a exposição intensa do sol, que provoca o edema, um inchaço, isso aumenta a temperatura corporal, e esse inchaço também faz com que as glândulas sebáceas fiquem acopladas à estrutura do nosso pelo, né, do nosso folículo piloso, que dificulta a secreção por essas glândulas e acaba fazendo, então,
o surgimento da acne. Então, essa é uma das condições mais comuns das doenças de pele do verão. Outra doença muito comum, outra condição muito comum, é a chamada foliculite. Olha só, é uma infecção, propriamente dita, uma infecção do folículo piloso, que é causada por bactérias, normalmente Staphylococcus, que é uma bactéria muito comum na nossa pele, né? O verão, o calor, o suor, né, durante o verão, são os principais fatores que fazem com que o Staphylococcus se transforme, vá para o lado negro do poder e cause esse tipo de infecção no folículo piloso. Tá? Existem dois tipos de infecção e a gravidade ela é maior e traz mais complicações em comparação de uma para outra. Olha só, foliculite superficial afeta a parte superior do folículo só piloso e vai cursar durante os dias, né, com borbulhas com ou sem pus, mais avermelhado, inflamado e alguma coceira, né, mas nada de muito grave. No entanto, a inflamação pode atingir áreas mais profundas da pele, e aí vai haver uma formação de um furúnculo, apresentando dor intensa, e aí a bactéria vai ter que ser tratada, a infecção pela bactéria vai ter que ser tratada com antibiótico. Então, normalmente é um antibiótico tópico ou combinação de 2 ou mais antibióticos. E a prevenção para esse tipo de condição, então, é limpeza da pele e manter a pele seca ao máximo. Show, pessoal? Olha só o aspecto, então, de uma foliculite. Realmente as medidas que podem ser feitas, né? Com sabonetes com enxofre, esponjas adstringentes, né? Para fazer a limpeza, para fazer esfoliação da pele e até anti-inflamatórios e antibióticos tópicos como o próprio Nebacetin pode ser utilizado, pomadas para quando tem pus, né, para diminuir a infecção de pele. Mas isso é fruto exclusivamente de momentos onde eu tenho uma infecção pela proliferação bacteriana. E claro, né, nós temos as infecções fúngicas, que eu chamo de micoses. E principalmente, pessoal, nós podemos dividir de cara já 2 tipos de micose. A micose superficial, que é causada principalmente por um fungo chamado de Malassezia fulfur. Esse é o principal fungo que causa infecções fúngicas superficiais. E nós temos também infecções fúngicas cutâneas, que não são tão superficiais como as superficiais e que podem causar outros problemas. Aquela micose, por exemplo, aquela infecção fúngica de virilha, nos pés, né, entre os dedos, é uma infecção que chamo de dermatofitose, causada especialmente por 3 linhagens de fungos, né? O Trichophyton, Microsporum e o Epidermophyton. A Pityriasis versicolor, que é a infecção fúngica superficial causada pela Malassezia, vai infectar, principalmente causar aquele aspecto de pano branco, aquela estrutura, aquele aspecto de descamação da pele, né? Ficar branca, manchas brancas pelo corpo, especialmente no tronco, no pescoço, né? No rosto muitas vezes, né? Essa infecção ela é muito mais superficial do que as micoses comuns. Nós vamos falar mais delas nesse vídeo, então não saia daqui que hoje a aula vai ser fungo para todo lado. Então fique comigo que nós vamos falar mais de pityriase e vamos falar de outras infecções superficiais também, não só a pityriase versicolor, tem o pano branco, tem o pano preto, então vamos dar uma olhadinha aqui nessa aula, a pietra negra, e nós temos também micoses que nós vamos conversar além dos antifúngicos. Muito bem, pessoal. Fungos, né? O que são? Onde vivem? O que comem? Onde estão esses queridos? Além da nossa pele, né? Porque a gente sabe que a gente é colonizado por todos esses bichinhos e por toda a nossa vida, e às vezes eles voltam, eles crescem, eles se voltam contra o seu habitat natural e causam as infecções. Mas o fungo, pessoal, durante muito tempo, ele foi considerado um vegetal. Somente em 1969 que passaram a ter uma classificação separada, um reino separado. No ambiente, na nossa biosfera, os fungos se tornam hifas, eles se aglomeram e eles se apresentam na forma de hifas. E principalmente eles são reconhecidos pela capacidade de decomposição de matéria. Então olha isso, pessoal, decomposição. Eu já fico com medo.
Decomposição de matéria. Se eu tenho uma infecção superficial, eu posso ter decomposição da minha pele. Se eu tenho uma infecção sistêmica em algum órgão, em algum vaso, eu posso ter também decomposição de matéria. E daí vocês já imaginam o problemão que é uma infecção interna sistêmica causada por fungos. Ainda bem que pouquíssimos fungos são suficientemente virulentos para causar infecções, ou seja, são patógenos primários. O que é um patógeno primário? É um patógeno que desenvolve a infecção e é isso. Não tem ninguém que não precisa de ajuda, não precisa de nada para ele causar aquela infecção. A única coisa que precisa é ele estar no ambiente que ele quer, no ambiente propício, e deu. Né? Isso é um patógeno primário. Agora, patógenos secundários que se aproveitam, aquele que entra no trem depois que o trem está andando e que você está na janela, se aproveita de alguma condição específica, uma imunossuficiência, a utilização de um outro antibiótico concomitante, vão lá e fazem a festa. Esses patógenos secundários até pode ser o fungo. O fungo tem muito mais característica de ser um patógeno secundário do que primário. Muito bem, eles são micro-organismos de vida livre, podem se apresentar como leveduras, fungos filamentosos, dimórficos, né? Ou a combinação das duas formas. Muito bem, além disso, os fungos são células eucariontes, olha só. Eucariontes, são seres eucarióticos, né? Compartimentalizados, muito mais próximos em questão de estrutura à nossa célula do que as bactérias, por exemplo, e os vírus, né, que não tem nem comparação. Então, eles são muito próximos em questão de estrutura ao funcionamento da nossa célula. Muito bem, a resposta cutânea no nosso organismo, e tanto superficial quanto interno nos órgãos de uma infecção fúngica, tende a ter uma formação de granulomas. O granuloma é um aglomerado de células de defesa que combatem a infecção fúngica e que tem esse aspecto. Aqui é uma lâmina, né? Uma lâmina, por exemplo, de uma infecção de uma histoplasmose, uma blastomicose, né? E aqui o aspecto na pele de como fica o granuloma, infecção fúngica cutânea, né? Que gera, né, o granuloma. Aqui uma foto da revista Nature que mostra quais são as células que são envolvidas nesse processo, né? Temos células T, células B, neutrófilos, células natural killer, macrófagos, temos diversas estruturas que cercam o fungo. O fungo é essa estrutura do meio aqui, ó, marcada em azulzinho, né? Cercam o fungo para que ele não invada o tecido. Então, realmente é uma guerra contra uma infecção fúngica que se prolifera e por isso que tem um aspecto de granuloma. Muito bem, e daí quais são então as possibilidades? Como que eu acabo adquirindo uma infecção fúngica, uma micose, seja ela superficial ou sistêmica? Bom, primeiro passo, eu tenho que ter um ambiente, se é uma micose superficial ou cutânea, eu tenho que ter um ambiente que permita o crescimento do fungo, porque ele é combatido pelo nosso organismo e não é passível de desenvolvimento de infecção por boa parte da nossa vida. Agora, em algumas condições, como nós estamos vendo aqui, verão, sol, sudorese, a aplicação de protetor solar, pode ser que haja uma condição mais propícia para o seu crescimento, isso falando nas infecções mais superficiais. Agora, uma infecção fúngica interna, uma pneumonia fúngica, uma meningite fúngica, uma endocardite, né, fúngica, elas dependem de uma condição extrema de, por exemplo, imunossuficiência, por exemplo, pós-cirúrgico, onde eu tenho uma invasão muito grande no meu organismo, procedimentos invasivos com grande intensidade, e claro, aí vai ser acometido, esse problema vai estar presente em pacientes cirúrgicos, em pacientes em UTI, em pacientes que botam prótese, imunodeprimidos, transplantados, que utilizam imunossupressor ou com HIV, por exemplo, né? E tem terapia também contra o câncer. Então esses pacientes eles têm que ter todo o cuidado, toda infecção tem que ligar o alerta para se pesquisar se não há envolvimento de algum fungo, porque eles são pré-disponíveis, né? Estão mais suscetíveis a uma infecção desse tipo. Muito bem, vamos falar agora das micoses. Começando pelas micoses. Qual é a classificação dos tipos de infecções fúngicas ou micoses? Superficiais,
cutâneas, subcutâneas e sistêmicas. Ainda podemos classificar as oportunistas, né? Aquelas que vão chegar como um segundo ator no nosso organismo. Então tudo vai depender da nossa imunidade, né? Tudo vai depender do contato com um fungo que seja mais virulento e a patogenicidade desse fungo, né? Se ele consegue aderir, se ele consegue invadir e se ele consegue se proliferar no nosso organismo. Começamos a falar da doença mais comum fúngica de verão, que é a ptiríase, né? Ptiríase versicolor ou vesicolor. Essa condição é uma micose superficial que vai acontecer no extrato córneo e não induz, na maioria das vezes, uma resposta inflamatória. Ela é superficial, causado pelo fungo, basicamente pela Malassezia fulfur. Qual a suscetibilidade dessa doença? Pele gordurosa, elevada sudorese, fatores hereditários e uso de terapia imunossupressora. Show? Então, essas são as condições mais comuns de micose superficial que causa, então, a ptiríase versicolor. Tá? Como que ela vai se apresentar no nosso organismo? Então, ela tem manchas hipo ou hiperpigmentadas, normalmente é hipopigmentadas, descamativas, geralmente no tórax, pescoço, braço em adultos. Uma forma de você verificar se realmente é isso é com a unha mesmo, você consegue extrair parte dessa infecção superficial, rapando, né, literalmente, o extrato córneo e tirando parte dessa infecção. Você vê que descama e é bem possível que seja, então, uma micose superficial causada pela Malassezia. Muito bem, além disso, nós temos a pedra negra, né? A pedra negra é um aparecimento, aparece nos cabelos, raramente em outros pelos do corpo humano, são nódulos endurecidos e de coloração escura, bem diferente da ptiríase e bem diferente da pedra branca, né, que tem como agente principal o tricosporum. São nódulos fracamente aderidos aos cabelos, aos pelos de cor branca amarelada. Então, normalmente acomete o couro cabeludo. Se eu fosse falar para vocês qual a mais prevalente no verão, com certeza é a ptiríase versicolor. Então já estuda, já vê o aspecto, já olha para a foto, já decora que ela pode estar por aí, sim, nessa época do ano. E a dermatofitoses? E aí nós entramos nas tíneas, né? Então a classificação das dermatofitoses, que são infecções fúngicas cutâneas, elas são classificadas com a nomenclatura chamada de tínia, seguido do sítio anatômico da lesão, como por exemplo couro cabeludo, tínia capitis. Então, as tíneas são causadas por 3 gêneros de fungos, né? O tricosporum, o tricofiton, o microsporum e o epidermophyton. Esses 3 gêneros fazem essa infecção cutânea e essa infecção é diferente da superficial. Show? Ela é o que, pessoal? Elas são infecções que vão acabar destruindo tecido. São causadas por fungos denominados de dermatófitos ou fungos filamentosos e hialinos septados e fazem então uma lesão dos pelos e do extrato córneo, tanto em homens quanto em animais. Essa divisão, então, entre os gêneros também é dividido o principal sítio de atuação de surgimento de infecções por cada um deles. Mas todas as dermatofitoses têm destruição de queratina e processo inflamatório. Além deles, nós temos a Cândida, né? A Cândida albicans e a Cândida tropicalis, que pode causar tanto infecções fúngicas cutâneas, como também, pessoal, infecções sistêmicas. Ela é um dos agentes fúngicos mais oportunistas, porque ele está na microbiota normal e quando eu tenho uma alteração da minha imunidade, ela acaba causando a infecção. Eu tenho candidíase, por exemplo, cutânea mucosa, candidíase sistêmica, candidíase alérgica. Então ela pode atingir tanto a mucosa quanto o tecido cutâneo, como em alguns casos até sistêmico, tá? A capacidade de alterar a morfologia miceliana, leveduriforme, em forma de hífeas, depende do ambiente do pH. Inclusive, a mudança do pH, especialmente na genitália, pode propiciar mais infecções por Cândida, sim.
Show? Muito bem. Aonde que ela está, principalmente? 80% no trato gastrointestinal e até 20%, de 20 a 30%, depende do organismo, na flora genital, né? Flora é um nome que já não se usa mais tanto, né? Microbiota, então, intestinal e microbiota genital. Muito bem. Infecções subcutâneas. Normalmente, elas vão estar a partir de um ponto de inoculação do fungo. Então, é uma estrutura, então é parecido com furúnculo, né? Ela aparece localizado pelos pelos adjacentes por vias linfáticas e até hematogênicas, vai até lá a inoculação desse fungo, e é isso, pessoal, isso causa uma infecção mais profunda. E nós temos vários tipos de infecções subcutâneas, né? Por exemplo, a cromomicose, a esporotricose, o micetoma, né, que são fístulas que drenam material esporoso e seroso das regiões dos órgãos, rinoesporodiose, que são pólipos vegetantes localizados principalmente, né, na mucosa nasal e conjuntival. Então, quando eu tenho um ponto de inoculação, normalmente eu tenho uma infecção fúngica subcutânea. A maioria dos fungos envolvidos, então, nesses tipos de infecções são os sapróbios habituais do solo e em vegetais em decomposição. Então é mais difícil, pessoal, você adquirir uma infecção subcutânea. E as infecções sistêmicas por fungo, né, que são os últimos tipos de infecções fúngicas. Aí nós temos uma entrada, uma invasão no nosso organismo, pulmões, pela pele, os ossos, nas meninges, né, ou baço de fungos que são capazes de proliferar, de atacar o nosso organismo por dentro. Então, a inalação, por exemplo, de esporos, ela pode causar uma infecção fúngica sistêmica, como, né, a PCM. E a histoplasmose, que é muito comum, que vai acometer o fígado, baços, linfonódulos e claro, produz diversas infecções, diversas manifestações clínicas gravíssimas. Muito bem. Então, essas infecções sistêmicas, elas são mais comuns no âmbito hospitalar, em pacientes imunodeprimidos, assim como alguns fungos que causam doenças oportunistas, como, por exemplo, a criptococose e a aspergilose, causada pelo Cryptococcus e pelo Aspergillus. Bom, essas infecções oportunistas, o nome já diz, elas aproveitam que o nosso organismo está debilitado, principalmente, né? As manifestações clínicas podem ir até uma manifestação parecida com uma manifestação alérgica, até uma condição disseminada, normalmente em pacientes imunodeprimidos, também em pacientes hospitalizados, pós-cirurgia e assim numa condição de debilidade. Muito bem, pessoal, então nós já falamos de uma maneira geral das infecções fúngicas superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas, e agora nós vamos falar um pouquinho de algumas terapias. Mas eu não vou abordar mecanismo de ação, classe farmacológica, isso é assunto para uma próxima aula. Então você pode sim solicitar uma aula como essa. É só você colocar nos comentários, professor, sim, faça uma aula sobre as classes farmacológicas de antifúngicos, que eu vou lá e faço com o maior gosto para você. Além disso, você já pode clicar nas notificações, no inscrever-se aqui no canal, para receber todos esses vídeos durante as nossas próximas semanas. Muito bem, então, terapias antifúngicas das infecções superficiais, como ceratofitoses, que se limitam, então, às porções queratinizadas e semiqueratinizadas da pele, ou até a superfície, né, aos pelos, unhas, e que não acometem a derme, e daí nós temos ali a pitiríase versicolor, a tínia negra e a tricomicose nodosa. Muito bem. Vamos ver algumas características dessas três condições. Olha só, a tricomicose nodosa, ela é uma micose pouco frequente, atinge a porção intrafolicular e as hastes, né, do cabelo, do pelo, da barba, do bigode, com a maior frequência nos pelos da região pubiana. Muito bem. A tínia negra é uma micose rara, geralmente em crianças, que vai então acometer principalmente a mácula densa plantar da borda dos dedos, né? O tratamento são imidazólicos tópicos, né? E a pitiríase versicolor, que é a mais acometida no verão, é uma micose causada pelo fungo Malassezia e que é uma levedura que é encontrada em áreas seborreicas da pele, do couro cabeludo, de adultos normais, não doentes, e que vai se proliferar no momento que acontece, então, ao aquecimento, enfim, as condições de verão.
Para pitiríase e versicolor, nós temos a indicação, por exemplo, de shampoos com selênio, cetoconazol uma vez ao dia, sabonetes com ácido salicílico e enxofre para fazer a descamação da pele, né? As soluções com cremes com clotrimazol, miconazol, ciclopiroxolamina, isoconazol, tioconazol e que vai ter que ser feito então após a lavagem da pele. E até, claro, no momento que não ocorre a resolução do problema, cetoconazol, fluconazol ou itraconazol sistêmico, né? Por via oral mesmo, de 3 semanas, né? Até 5 dias, dependendo do fármaco que você escolher. Então, essa é a pitiríase versicolor. Terapias de dermatofitoses. Olha só, dermatofitoses. As dermatofitoses são problemas, né, que podem acometer couro cabeludo e que incluem crianças, enquanto que as tinhas de pé, coxa e crural são próprias do adulto. Então, as de couro cabeludo mais presentes em crianças e de pé, coxa e crural mais presente em adultos. Os gêneros nós já vimos antes, que podem causar as dermatofitoses, e nós temos o tratamento, principalmente, pessoal, tópico com cetoconazol, com ou sem um corticoide associado, então aquelas associações com corticoide e antifúngico, sistêmico, especialmente para couro cabeludo, barba e corpo, né? Com fluconazol, itraconazol e terbinafina, pode ser utilizado, e o pulsoterapia na onychomycose, na tinha de unha, né? A onychomycose é uma das condições mais difíceis de ser tratada, porque ela tem uma recorrência muito grande. Para as tinhas crurais, mãos e pés, é um tratamento alternativo, tópico, sistêmico, né, para fase aguda ou prosseguimento do tratamento. A pulsoterapia para fungo de unha, por exemplo, é o itraconazol, a terbinafina ou o fluconazol. O principal utilizado é o itraconazol, com um intervalo, por exemplo, olha só, para unhas de pé, com ou sem envolvimento da unha da mão, nós temos um pulso em uma semana, 3 semanas livres, mais um pulso de utilização durante uma semana, 3 semanas livres e mais uma semana de tratamento. Para unhas da mão apenas, nós temos então uma semana, 3 semanas livres e mais uma semana de tratamento. Muito bem, pessoal. O itraconazol, ele não é só utilizado para onychomycose. Ele também é utilizado para aspergilose, para candidíase, meningite criptocócica, histoplasmose. Então tem vários tratamentos longos com o itraconazol. E ele vai fazer utilização, olha só, e até 1 ano, por exemplo, numa meningite criptocócica, por causa do tempo até suprimir de vez o problema. Então o itraconazol não é só para infecções mais superficiais, como as dermatofitoses, né? Candidoses, né? Que atingem geralmente apenas a pele e as mucosas, mas que podem sim ser invasivas, como a gente já disse, a cândida ela tem um superpoder de transformação que faz ela ficar invasiva de uma hora para outra. Claro que tem que ter condições no nosso organismo para que isso aconteça, e ela pode acometer pulmão, intestino, sistema nervoso, enfim, vários órgãos do nosso organismo. E daí nós temos então um tratamento tópico, que pode ser utilizado contra a cândida, como pergamanato de potássio, água buricada, tintura de iodo, violeta genciana, que são os antissépticos que podem ser utilizados, e até o flogo rosa, né, pode ser utilizado. Porém, tem os cremes também, cremes tópicos com clotrimazol, isoconazol, miconazol, ciclopiroxolamina, que podem ser utilizados também para as candidoses. O tratamento sistêmico vai desde o itraconazol por 5 dias, o cetoconazol de 5 a 10 dias e o fluconazol de 7 a 14 dias. Então nós temos vários tipos de infecções, inclusive infecções sistêmicas graves, que são tratados com 5-fluorocitosina e anfotericina B, que são antifúngicos muito mais potentes, com espectro de ação muito mais estendido. Muito bem, pessoal. E as infecções subcutâneas, né, como cromomicose? A cromomicose, ela tem uma incidência especialmente em florestas fechadas. Lembra, é aquela infecção fúngica que tem que ter um ponto de inoculação. Especialmente em florestas fechadas, acometem os membros inferiores que foram expostos a um produto em decomposição, matéria orgânica em decomposição, e que acaba então permitindo a inoculação do fungo causador da infecção subcutânea. Normalmente é tratado também com itraconazol, terbinafina, cetoconazol e até anfotericina B, dependendo da
condição. A zigomicose, ela é uma inoculação de um fungo por via aérea, é uma invasão subcutânea. O tratamento de escolha é a anfotericina B, os azóis não têm efeito sobre a zigomicose e ela principalmente acomete pacientes hospitalizados e imunodeprimidos. Então essas são as principais infecções fúngicas subcutâneas. Mas vocês viram lá no slide anterior que tem vários e vários outros tipos. Muito bem, pessoal. Basicamente, então, nós vamos nos proteger das infecções superficiais desse verão e de outras condições do verão com a limpeza da pele, com a diminuição de utilização na face de protetores solares com base oleosa, prevenir com roupas leves, roupas que deixam você transpirar e cuidar os pontos onde eu tenho maior sudorese. Quanto ao tratamento, pessoal, nós podemos falar, se você quiser, em outro vídeo que eu vou trazer aqui para o canal, falando só sobre o tratamento. Então teremos um vídeo que falará sobre fotoproteção, o cuidado, né, com o fotoprotetor e como tratar uma queimadura solar, e também um vídeo que vai falar sobre o que eu posso indicar de antifúngicos para uma pessoa que tem uma infecção superficial por fungo. Então fique ligado, olha quanto vídeo legal que você vai ter acesso aqui no nosso canal. É só você se inscrever, clicar nas notificações e acompanhar as próximas semanas. É simples, é fácil, é grátis, é 100% online, 100% grátis e 100% feito com amor para você. Se você não faz parte do nosso canal, não está no nosso canal do Telegram, lá eu vou liberar os slides dessa aula, lá também eu vou liberar os materiais exclusivos do verão. Então, se liga, clica no link aqui embaixo e entre no nosso grupo do Telegram. Um grande abraço desse professor que ama estar aqui dando essas aulas para você e até a próxima. Tchau, tchau!